A paz do Senhor para todos do Facebook, AD Caminho de Sião. Um abraço especial a todos vocês que estão nessa noite com a oportunidade de estar cada vez mais aprendendo da Palavra de Deus. No nosso seminário de estudos bíblicos sobre casamento, divórcio e novo casamento, segunda live, nessa noite eu quero apresentar 3 tópicos, a exemplo do primeiro estudo dentro do seminário, na primeira live, onde eu abordei a poligamia, a prática do homem ter tido várias mulheres lá no Antigo Testamento e deixando, com certeza, provado pelas Escrituras que Deus nunca aprovou, embora Ele organizou através de Moisés e através de todos os seus preceitos do Antigo Testamento. Então, nessa noite, eu quero estar apresentando, dentro do seminário sobre casamento, divórcio e novo casamento, 3 tópicos que nós vamos aprender nessa noite. O primeiro tópico será os dotes, a prática do dote, que era abordada na vida do povo antigo e até hoje lá em Israel, alguns lugares praticam, aqueles judeus mais ortodoxos, aqueles que ainda estão ligados diretamente com a lei, eles ainda praticam o dote quando dão suas filhas e seus filhos em casamento. Então, a paz do Senhor para você que está nessa noite acompanhando, e também aquele que vem posteriormente assistir a essa live. Eu quero desejar uma noite abençoada para você, que Deus continue te abençoando. A Igreja de Cristo Caminho de Sião, sua sede na Rua Goiânia, no bairro das Cidades, também na Catingueira, Rua Sabará, 241, e na Xando Marinho, onde ali na pessoa do pastor Fernando, nós estamos também com a obra de Deus. Eu quero desejar a todos os crentes, independente de denominação, que estão no nosso Facebook, uma noite abençoada de estudo. Estudo este que trata diretamente da questão do casamento. Como eu falei, essas lives que estão sendo gravadas dentro do seminário aborda de forma dividida cada tópico. Então, estou tratando do casamento no Antigo Testamento. Quando terminar, talvez eu termine esse assunto do casamento no Antigo Testamento nessa live de hoje. Na próxima, volto com o casamento nos dias do Novo Testamento e também até os nossos dias. Depois, vamos abordar a questão do divórcio. E aí, a coisa já começa a esquentar, porque realmente é um tema bastante difícil, Digo particularmente falando que não é fácil abordar esse assunto, haja vista que, já disse na primeira live, muitas igrejas costumam condenar a prática do divórcio e posteriormente o novo casamento por causa de suas interpretações, eu diria interpretações privadas das Escrituras, embora a palavra de Deus não coloque casamento como preceito para a salvação. Quando se coloca algo como preceito para a salvação, está tirando o poder salvífico da pessoa de Cristo, do sacrifício expiatório de Cristo. A única coisa que tira o homem do caminho de Deus é o pecado, e divorciar e casar novamente, sendo como consequência de um relacionamento mal sucedido, não tira ninguém do caminho do céu. Isso é uma má interpretação, embora se a pessoa que se separou, que não deu certo, passar a viver uma vida de libertinagem e assim, com certeza, não tendo um coração aberto ao arrependimento, certamente atrairá para si condenação. Mas, em si, a prática do casamento, como já falei na primeira live, é uma
parte social, ou seja, Deus permitiu o casamento, instituiu e colocou algumas regras. E isso nós estamos aprendendo cada dia mais através dessas lives sobre casamento, divórcio e novo casamento. Tratarei sobre o dote, a questão da escolha do cônjuge, que vai aí tratar da idade, de como os jovens, as jovens judias casavam, né, com que idade aproximadamente. Eu vou, na ordem, abordar esses assuntos. A terceira, a questão da virgindade, que é um tema muito tabu ainda hoje, porque as pessoas na nossa cultura não é valorizado no quesito para casamento. Embora é importante ressaltar que a virgindade, no sentido de pureza, ela deve ser sim entendida, mantida, para que nós possamos preservar os bons costumes. E abordarei também o noivado, a questão do noivado, e os judeus praticavam sim o noivado. E aí nós vamos partir para o último tópico, que será portanto, no caso, na ordem, a virgindade e a questão do noivado. Então, e aí eu terminarei essa live. Amém? Vamos para a leitura sagrada nessa noite. Eu gostaria de estar tomando uma escritura no capítulo 3 do livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27, João 3, 27 em diante. Diz assim o texto: A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado, o que for dado a ele dos céus. Ou seja, versículo 29. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa é a leitura dessa noite, João 3, 27, 28, 29, para nossa meditação. Aqui é uma passagem onde Cristo está sendo apresentado por João Batista, e João Batista está na prisão e as pessoas vão até a ele, e então João Batista dá testemunho de Cristo. Aí entra a questão do noivo. O noivo era um personagem importante com os seus amigos. Os amigos do noivo eram aqueles que o acompanhavam numa procissão, diria assim, ao encontro da noiva. Na verdade, o noivo ficava quase que ao meio do caminho e a noiva vinha com suas amigas cantando, né? Ou seja, ao som de músicas, acompanhada pelas suas amigas. E aí, quando o noivo e a noiva se encontravam, principalmente na casa do pai do noivo, ali havia a grande festa. Jesus Cristo ele foi convidado para um casamento no Caná da Galileia, e aí foi o seu primeiro milagre. O casamento judaico ele tinha essa questão toda, né, da festividade, e aí valorizava de certa forma, eu diria, essa instituição que Deus criou para o bem-estar do ser humano. Então, nessa noite, baseando-se nessa palavra sobre o amigo do noivo, que é aquele amigo que está mais próximo do noivo, que seria ali João Batista, que era um amigo do noivo numa tipologia perfeita. Hoje nós cremos que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, e o amigo do noivo é o Espírito Santo, dentro dessa tipologia. Então, para início de conversa, uma mulher, uma jovem, quando estava para ser dada em casamento, era exigido pelo pai da noiva um dote. Esse dote ele tinha 3 maneiras de ser praticado, 3 formas. E William Coleman, no seu manual de costumes,
nos tempos bíblicos, ele fala que existia 3 maneiras. Uma das primeiras maneiras era o noivo dava uma certa quantia ao pai da noiva, porque dentro do clã, ou seja, dentro da família judaica, a jovem, a criança, a adolescente, ela já ajudava a mãe nas suas mínimas tarefas dentro de casa. E com a saída daquela moça, daquela adolescente, a casa com certeza ia perder, diria assim, perder um pouco, né, dessa ajuda, e o noivo dava aquele dote, que em hebraico é moar, ao pai da noiva. E aí existia também a segunda forma de entregar esse moar, esse dote. Poderia ser como trabalhos prestados, por exemplo, como Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, e ali era um tipo de dote, ou seja, Labão pergunta para Jacó: por que tu és meu parente, tu vai trabalhar de graça? Jamais. Em troca do teu trabalho eu darei a minha filha Raquel. Então era uma forma de pagar, era o dote, ou seja, pagava pelo direito daquela moça. E aí também existia a chamada outra prática, né, a terceira prática, que era o pai dar um presente à filha, que deixava o lar. Isso era praticado até nos dias de Cristo, ou seja, mais de 2000 anos de história, e que ainda nos dias que Cristo nasceu, nos dias que Cristo estava presente na terra, essa era também uma forma de dote praticada. E aí também indica que aqui o nosso historiador, estudioso dos tempos e costumes bíblicos, ele diz que costumava-se tirar 10% do dinheiro daquele dote que o noivo pagava para o pai da noiva, 10% daquele valor para ela comprar alguns adereços, né? Roupas, joias e assim por diante. Então era uma prática, de certa forma, bastante comum entre o povo judeu. Segundo William Coleman, ainda assim, há muitas partes em Israel, principalmente no que significa dentro do judaísmo ortodoxo. O que é o judaísmo ortodoxo? O judaísmo ortodoxo é aquele que mantém as mesmas práticas, ainda crê na lei, rejeita o Messias, o Cristo, né? Esperam pelo Messias, ainda que eles acham que é um Messias que vai vir para libertar eles, rejeitam Jesus Cristo como Messias, e assim eles vão mantendo a sua ortodoxia, né? Ou seja, a sua forma de crer bastante contundente dentro do judaísmo. Essa é a primeira parte da nossa temática da live de hoje, o dote. Então nós temos aqui 3 formas de praticar o dote. Por exemplo, quando Davi ele matou o gigante Golias, logo após ele derrotar Golias, Saul ofereceu a sua filha Mical para que ele casasse. E Davi não se achava digno de possuir a filha do rei. Então o rei disse: você vai me trazer 100 prepúcios de filisteus. O que seria isso? Ele deveria ir lá no campo dos filisteus, cortar 20, ou seja, 100 prepúcios e trazer para Saul como paga da sua filha, Mical. Então Davi foi lá, matou 200, né? Ele pediu 100, ele deu 200. Então aí nós temos esse dote estranho, né? Que Saul, a Bíblia diz que Saul fez isso para colocar a vida de Davi em perigo, para que Davi morresse nas mãos dos filisteus. Mas Davi era um homem muito valente, tinha a unção do santo, né? Que nós temos também. Nós não temos medo de gigante, né? Se você tem medo de gigante, então começa a buscar a unção de Deus, que ela não deixa você ficar com medo. Então Davi foi lá, matou 200 filisteus e trouxe os prepúcios, que é a cobertura do órgão masculino do homem. Então Davi conseguiu a filha dele, a filha de Saul, chamada Mical, e a Bíblia diz que ele a amou por muitos anos, até muito tempo depois Davi
falava da questão de Mical. Então, era uma forma de pagar o dote. Nessa nossa temática, eu quero trazer também a questão da escolha do cônjuge, né? Como se dava a escolha da jovem para o casamento, né? O nosso Coleman, né, que é o nosso historiador, o nosso estudioso dos tempos bíblicos, ele diz que isso se dava numa idade muito baixa, ou seja, entre os 12 e 13 anos. Daí porque a Bíblia não fala de questão de sexo antes do casamento, porque eles eram muito novos, né? Ou seja, entre 12 e 13 anos. Segundo Flávio José, por exemplo, ele diz que Maria, a mãe de Jesus, ela foi dada a José em casamento com apenas entre 12 e 13 anos. Então essa era uma idade onde se casavam. Então não tinha necessidade de sexo antes do casamento, até porque se houvesse, haveria sim um apedrejamento. Mas dá-se a ideia de que, por exemplo, essa questão era mais para aproveitar o tempo de vida, né? Hoje as pessoas tardam para se casar, outros casam, mas não querem ter filhos até os 30, 35 anos, que estão na faculdade, querem dizem aproveitar a vida, mas aqui na cultura judaica casavam-se muito cedo e tinha-se também filhos também muito cedo, porque era uma questão de cultura. Então fica estabelecido que a questão do dote e a questão da idade, dentro desse contexto bíblico, né, eles eram praticados bastante na cultura judaica, tanto do Testamento como também no novo. Essa questão da idade, isso a gente vê nos dias de Jesus. As pessoas casavam muito cedo. E vamos convir comigo que nossos pais, eles casavam muito cedo também. Então era uma cultura que ela tomou conta do mundo, ou seja, tanto a questão da idade, como também aquela seriedade, né? Não havia aquele alisa banco por muito tempo, como hoje existe, né? A pessoa chega, passa 3, 4 anos namorando, passa mais 2 noivo, e muitas vezes, né, já invadem a área e, infelizmente, há muitos relacionamentos que começam muito cedo e não chegam a durar muito tempo porque a pessoa não se valorizou. Então essa é uma questão bastante cultural, né? Nós vivemos uma cultura diferente. O noivado, segundo Coleman, né, eu estou abordando hoje o dote, a idade que era praticada para o casamento, e vou abordar também agora o noivado e a virgindade. Esses são os 4 pontos que eu estou analisando dentro dessa live de hoje. Então o noivado era, segundo Coleman, 1 ano, em média de 1 ano. E por que 1 ano? Porque geralmente o jovem, ele muitas vezes não tinha casa, ou seja, ele morava na casa dos pais. Então assim, ele tinha 1 ano para preparar as coisas, para preparar um lar. É o caso de José. José, ele tinha dado a palavra que ia casar com Maria, e aí estava noivo, estava dentro do conceito judaico, ele estava noivo. A moça prometida em casamento, ela já estava noiva. E o noivado, dentro da cultura judaica, era tão sério que se aquela moça se achasse grávida ou fosse molestada por algum homem, ela seria apedrejada. Isso dentro do judaísmo ortodoxo. Então, o noivado durava em média 1 ano. Mas nós temos uma referência, Deuteronômio, capítulo 20, verso 7. Gostaria de ler nessa noite. Deuteronômio 20 fala dos direitos do noivo, né? Do recém-casado. O recém-casado, ele tinha alguns direitos. Vamos ver então quais seriam esses direitos dentro da cultura abordada por Moisés e que prevaleceu por muito tempo. Versículo 7 diz assim: alguém comprometido para casar-se, no caso noivo. A palavra comprometer significa noivar. Que ainda não recebeu sua mulher, volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra, e outro se case com ela. Então esse versículo
por si só, nos mostra que havia um preceito, havia um direito. O que estava noivo não poderia ir à guerra, porque de repente ele poderia morrer na guerra e a noiva seria dada a outro homem, seria uma vergonha para a família. Então, essa é a nossa terceira abordagem de hoje, né? O dote, a escolha do cônjuge e o noivado. Agora eu gostaria de estar falando um pouco sobre a virgindade, né? A virgindade, ela é um preceito de muito valor, né? Porque fala da pureza da moça, da pureza daquela pessoa que vai contrair núpcias. Então, dentro da cultura estabelecida por Deus para Moisés, estou falando dentro do ambiente histórico do Antigo Testamento, a virgindade era tratada como caso de vida ou morte, porque dava-se a entender que aquela moça, ela teria que provar que era virgem desde a primeira noite que casava. E isso realmente era uma prática inviolável. Ou seja, havia uma grande preocupação, segundo William Coleman, por parte da noiva e de sua família em provar que ela se casava virgem. O marido sempre esperava ver manchas de sangue na roupa da cama após o primeiro ato sexual. Caso isso não acontecesse, ele poderia anular o casamento, expondo a família da jovem a um terrível constrangimento. Bem, isso dentro do padrão do Antigo Testamento era praticado, e hoje em Israel em algumas partes, através dos judeus ortodoxos, né, que eu já expliquei, aqueles que praticam o judaísmo puro, né, não crê no Cristo como Messias, e aí eles mantêm essas tradições. Bem, para nós isso não é praticado hoje, porque nós somos um povo de uma cultura diferente, embora, como eu disse, é importante salientar que a virgindade fala da pureza, né? Por exemplo, a Igreja de Cristo, no capítulo 25 do livro de Mateus, a igreja é chamada de virgem, né? Então, a igreja, ela tem que se manter pura, ela tem que se manter virgem. E se você e eu também nos mantermos puros na carne, ou seja, não vivermos nos prostituindo, não vivermos praticando atos lascivos e obscenos, certamente o nosso corpo terá, sim, com certeza, valor diante de Deus. Porque o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 3, me parece, não estou lembrado muito bem aqui, não anotei, de Colossenses, ele diz que nós não devemos apresentar os nossos corpos como instrumentos do pecado. Então, essas práticas dos judeus era de muito valor, por dois motivos. Primeiro, que a jovem casava muito cedo, entre os seus 12 e 13 anos, e aí ela não tinha, diria assim, ela não tinha necessidade, porque aí, dentro de 12, 13 anos, estava acontecendo aí a sua primeira menstruação, que era a sua primeira experiência como mulher, neste caso. Então, ela era mantida, ela era respeitada dentro da casa dos pais. Se alguém a possuísse, ela agora estaria obrigada a conviver com essa pessoa. Então, a virgindade era uma prática, de certa forma, muito valiosa, né? Então, o nosso comentarista, dentro do livro que eu abordei para nossas lives, ele diz o seguinte: essa prática é descrita pela primeira vez no Velho Testamento, Deuteronômio 22, 13 ao 21. Lá, o escritor de Deuteronômio, ele vai falar sobre os direitos, né, daquelas moças, aquelas jovens que estavam prometidas em casamento. Caso elas fossem abusadas, aquela pessoa que abusou dela, se ela gritasse, ele morreria. Se ela não gritasse, era como se ela tivesse concordado com aquele ato, então ela morreria. Então, há muitas coisas nesse aspecto de questão de virgindade. Então, a virgindade era tida como valor porque, como a idade era muito nova, as moças casavam muito cedo,
ela não poderia manchar a honra do pai dela, né? Manchar a honra do pai dela. Então, se ela fosse fiel dentro da casa do pai, seria morta, apedrejada. Era uma questão, foi o próprio Deus que mandou Moisés escrever essas coisas, porque representava a pureza. Então, Cristo veio, não dizendo assim que Cristo aboliu tudo isso, não, porque isso era uma prática da sociedade. Deus deu essas regras para manter uma sociedade equilibrada, pura, né? Porque se Deus tivesse aberto a mão para eles, então com certeza iria haver uma contaminação total do povo. É interessante notar aqui, ainda que o William Coleman faz o seguinte comentário, né? Ele fala o seguinte: mas até hoje é observado em alguns lugares. Na antiguidade, se essa prova não fosse constatada visivelmente, né, a mulher poderia até ser apedrejada. Muitas noivas guardavam a roupa manchada de sangue durante muito tempo. Mas aí, se os pais tivessem as provas de que elas se casam virgens, o casamento teria que ser mantido. Os anciãos da cidade castigariam o marido duvidoso, que ainda teria de pagar uma multa de 100 ciclos de prata, e depois ele nunca poderia divorciar-se dela. Ou seja, se o indivíduo casasse com a moça e levantasse um falso para com ela, e os pais tivessem a prova, né, da virgindade da moça, aquele homem era multado em 100 ciclos de prata e recebia a ordem de nunca poder divorciar daquela moça, ou seja, viveria para sempre com ela. Então aí, dentro desse preceito, nós cremos que essas regras, elas não passou para nós, porque é uma regra para os judeus. O povo judeu é uma sociedade, é um clã, é um grupo, né? Nós temos isso no livro entre Josué e Juízes, que narra a saída do povo de Israel, o estabelecimento, na verdade. Quem narra, na verdade, é Êxodo, Levítico e Números e Deuteronômio. Mas em Josué e Juízes narra a posse da terra pelos judeus, pelo povo de Deus. Então, quando eles entram em Canaã, né, na terra que Deus prometeu, eles agora têm várias regras, e essas regras elas passam a valer como preceitos de vida ou morte. Então aqui nós não podemos dizer assim, isso é para os nossos dias. Não, não é para os nossos dias. Não existe essa prática nos nossos dias. Todavia, é importante lembrar que nós devemos procurar manter a pureza, porque agora eu não quero adiantar, porque esse é assunto da live sobre o casamento no Novo Testamento, e aí eu não vou poder estar adiantando muita coisa. Mas o que eu digo para você é que todos esses preceitos, todas essas práticas, elas têm o seu valor. Elas têm o seu valor. Então, nesse seminário de estudo bíblico sobre casamento, divórcio e novo casamento, estou abordando hoje dote, idade ideal para o casamento, noivado e virgindade. Então, fica aqui explicado, se você quiser fazer um comentário depois, se você tem alguma dúvida, se você talvez, nós da Igreja Cristo Caminho do Senhor, através desse seminário, estamos dizendo, faça seu comentário e com certeza nós vamos analisar, com certeza nós vamos abordar algum tema bíblico para explicar o teu comentário. Meus amados e minhas amadas, então essa é a nossa live de hoje. Para concluir, quero dizer para você que na próxima live nós vamos abordar, digo nós porque estamos em conjunto, sobre o casamento no Novo Testamento até os nossos dias. Fica a critério de cada um de nós analisar nas Escrituras. Todavia, quero informar que o que nós abordamos hoje, que foi abordado hoje, é parte da cultura, é parte de um povo que Deus colocou em uma terra, né, que mana leite e mel, e não deixou como uma terra sem lei. Deus, a exemplo da poligamia, que nós vemos lá na primeira live, o registro do primeiro polígamo, né, que foi Lameque, e Salomão, que é um exemplo da maior poligamia que existe, e ele
ele mesmo assim, com as repreensões da palavra de Deus para ele, que nós lemos em Deuteronômio 17, verso 17, dizendo que os reis não poderiam ser polígamos, mas Salomão foi muito mais além, né? Então, nós abordamos esses temas na primeira live, né? A instituição do casamento como uma instituição divina, aí está as raízes do casamento, abordei a poligamia, abordei o concubinato, abordei um pouco também do levirato, que era a prática, né, do irmão possuir a esposa do irmão, caso esse viesse a falecer, e não deixasse filhos. Então era uma prática que havia até nos dias de Jesus. Mas hoje eu abordei a questão do valor do dote, né? Como era praticado o dote. E aí você ficou sabendo que era praticado de 3 formas. E também a questão do noivado e da virgindade. Então, esses temas, subtemas ou subtópicos ficaram bem amarrados, bem estabelecidos nesta live de hoje. Um abraço para vocês que tiveram a paciência de estar conosco, nos assistindo, e também a você que vai assistir depois essa live. Eu acredito que você, querendo estar lá no perfil da Igreja de Cristo Caminho de Sião, do Facebook, AD Caminho de Sião, basta você clicar no perfil e escolher qual o vídeo que você deseja assistir. Então, Deus abençoe você, tenha uma noite abençoada e voltarei sim na próxima terça-feira com a terceira live seminário sobre casamento, divórcio e novo casamento. Um abraço e Deus te abençoe.